Depois dos 60, o corpo passa por mudanças silenciosas. E uma delas quase ninguém comenta: a perda de proteínas essenciais que mantém os músculos fortes. Não são só os braços. Não é só a postura. São as pernas, principalmente, que começam a sentir primeiro. Aquela fraqueza ao levantar da cama, a dificuldade para subir escadas, o medo de perder o equilíbrio. E aqui vai algo que surpreende muita gente. Mesmo comendo bem, muitos idosos não recebem as proteínas certas para evitar a sarcopenia. E algumas proteínas são muito mais importantes do que outras para recuperar força, estabilizar o corpo e proteger as pernas. Sim, proteína. Algo tão básico, tão comentado, mas que, depois dos 60, funciona de um jeito completamente diferente dentro do organismo. O corpo passa a absorver menos. Os músculos demoram mais para se reconstruir. E quando falta a proteína adequada, isso pode aumentar a perda muscular, deixar as pernas pesadas, diminuir o equilíbrio, trazer cãibras e dores, e acelerar a sarcopenia, mesmo sem a pessoa perceber. Mas aqui está a boa notícia. Existem 10 proteínas que realmente fazem diferença para recuperar força muscular, proteger as pernas e manter sua independência depois dos 60. Proteínas simples, acessíveis e fáceis de colocar no dia a dia. E hoje eu vou te contar cada uma delas, com carinho e clareza, para você fortalecer seu corpo de forma natural e segura. Mas antes, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está me assistindo? Eu adoro saber onde essa nossa conversa está chegando. E onde estão as minhas amigas e amigos que querem viver com mais força e saúde. Vamos juntos. Você já percebeu que, depois dos 60, o corpo parece responder diferente quando a gente come alguma coisa mais nutritiva. Às vezes basta um café da manhã um pouquinho mais forte para sentir mais energia ao caminhar, mais firmeza ao levantar da cadeira, e isso não é acaso. É o corpo agradecendo quando recebe o alimento certo. E, entre todos os alimentos naturais, acessíveis e baratos do nosso dia a dia, existe um que continua surpreendendo até os especialistas: o ovo. Sim, algo tão simples, mas tão poderoso quando o assunto é recuperar força muscular e evitar aquela perda de massa chamada sarcopenia. Veja só uma coisa. O ovo tem exatamente o tipo de proteína que o corpo dos idosos absorve melhor. É como se o organismo reconhecesse aquela proteína e dissesse: ah, é disso que eu preciso para reconstruir os músculos. E esse detalhe faz toda a diferença para quem busca as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia. E sabe por quê? Porque a proteína do ovo tem um alto valor biológico, ou seja, ela é usada quase inteira pelo corpo para regenerar os músculos, melhorar a firmeza das pernas e aumentar a energia do dia. Agora, pensa comigo. Sabe aquela sensação de levantar da cama meio devagar, como se as pernas estivessem pesadas? Muitas vezes isso não é cansaço. É falta de proteína de qualidade. E o ovo entra exatamente aí. Ele ajuda seu corpo a reconstruir a fibra muscular que se perde com a idade. É como se você estivesse devolvendo ao seu corpo a capacidade de ficar mais forte de novo. Vou te explicar de um jeito simples, visual. Imagine seus músculos como uma parede. Com o passar do tempo, alguns tijolinhos vão caindo. Mas cada vez que você come ovo, é como colocar os tijolos de volta no lugar. Esses tijolos são os aminoácidos, o material que forma o músculo. E o ovo é um dos alimentos mais ricos nesses tijolinhos. Por isso ele aparece com tanta força na lista das 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força muscular e evitarem sarcopenia. E não é à toa. Ajuda a deixar as pernas mais firmes. Reduz o risco de quedas. Melhora a força para caminhar. Aumenta a energia matinal. Diminui a perda muscular natural da idade. Ajuda a dormir melhor quando consumido no horário certo. Contribui para reduzir cãibras noturnas. Muita gente não sabe, mas a falta de proteína pode aumentar a sensação de fraqueza, cansaço, desequilíbrio e até aquela insegurança ao caminhar. O ovo ajuda exatamente aí. Devolve força de dentro para fora. Aqui vai um detalhe importante, e pouquíssima gente sabe. Para quem já passou dos 60, o corpo aproveita melhor a proteína do ovo. No café da manhã. Ou no começo da tarde. Isso porque o metabolismo está mais ativo nessas horas, e o músculo puxa essa proteína para dentro dele mais facilmente. Ou seja,
Comer um ovo pela manhã ajuda seu corpo a trabalhar a favor da sua força durante o dia inteiro. E tem mais. Comer um ovo no almoço ajuda os músculos a se recuperarem depois das atividades que você faz ao longo do dia, da caminhada, das tarefas da casa, etc. Quantidade ideal: 1 a 2 ovos por dia. Cozido, mexido ou poché. Evite fritar, muito óleo pode causar inflamação. Se você tiver colesterol alto, a maioria dos especialistas já concorda. O ovo não é o vilão. Mas, claro, vale sempre acompanhar com seu médico. Evite comer ovos muito tarde da noite. Eles podem deixar a digestão um pouco mais lenta para alguns idosos e atrapalhar o sono. E uma dica: combine ovo com alimentos ricos em magnésio, como aveia ou sementes. Essa dupla ajuda o músculo a relaxar e a ficar mais resistente ao longo do dia. O ovo é simples. É barato. Está na cozinha da maioria das famílias. E ainda assim, é uma das 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia, justamente porque entrega resultado rápido e real na firmeza das pernas e na energia diária. E o mais interessante é que a próxima proteína pode ser ainda mais poderosa, especialmente para quem sente dores nas pernas ao caminhar ou sofre com cãibras noturnas. Você já reparou como, depois dos 60, o corpo demora um pouquinho mais para se recuperar? Até tarefas simples, caminhar um pouco mais rápido, subir um lance de escadas, ficar muito tempo em pé, parecem pesar mais. E muita gente acha que isso é apenas idade, mas, na verdade, é o músculo pedindo uma coisa muito específica: reposição constante de proteína. E entre as proteínas naturais, leves e acessíveis, existe uma que talvez você já use no dia a dia, mas que ganha um papel ainda mais importante para quem já passou dos 60, o frango. Isso mesmo. Algo tão comum, tão simples, mas que ajuda a reconstruir músculo de maneira contínua, do jeitinho que o corpo precisa para recuperar força e evitar a sarcopenia. O frango faz parte das 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia, e existe um motivo muito claro para isso. Ele é rico em aminoácidos essenciais, tem baixa gordura e é facilmente absorvido pelo organismo. É como se o corpo dissesse: ótimo, isso aqui eu sei usar. Por que o frango é tão importante após os 60? Imagine o seguinte: o frango funciona como uma manutenção diária. Enquanto proteínas muito pesadas podem dificultar a digestão, o frango entrega força sem sobrecarregar o corpo. Ele ajuda você a reconstruir os músculos ao longo do dia, manter a firmeza das pernas, reduzir dores musculares, aumentar a estabilidade ao caminhar, prevenir quedas e tropeços, melhorar a energia para as atividades da casa. E olha, isso não é teoria. Idosos que consomem o frango de forma correta têm melhor desempenho muscular ao longo do dia porque o corpo usa essa proteína de forma mais eficiente. O frango alimenta a musculatura de um jeito leve, constante e muito acessível. Vamos imaginar que seus músculos são como uma plantinha. Eles precisam de água ao longo do dia, não tudo de uma vez. O frango é essa água. Ele entrega proteína na medida certa para os músculos, sem exagero, sem peso, sem esforço. Por isso ele aparece com tanto destaque entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia. Veja como o frango ajuda especialmente quem está acima dos 60. Ajuda na prevenção da sarcopenia. Melhora a força das pernas para caminhar. Reduz sensações de fraqueza e cansaço. Ajuda a manter equilíbrio e estabilidade. Contribui para reduzir dores ao levantar. Aumenta a energia nas primeiras horas do dia. E o melhor, ele é barato, fácil de preparar e combina com praticamente tudo. Depois dos 60, o horário faz diferença sim. Almoço. Este é o melhor momento. O corpo está mais disposto a absorver a proteína e transformá-la em força. Meio da tarde, em pequenas porções. Um pedacinho pequeno, como 80 gramas, pode ajudar muito quem sente fraqueza no fim do dia. Evite comer frango tarde da noite, pois o organismo já está desacelerando e a digestão pode ficar pesada. Quantidade ideal. A maioria dos profissionais recomenda 80 gramas a 150 gramas por dia. Preferir peito ou sobrecoxa sem pele. Evitar frituras e empanados. Assado, cozido, grelhado ou desfiado. E existe um segredo que quase ninguém fala. A versão desfiada é a mais fácil de digerir para quem tem mais de 60.
O corpo aproveita melhor e mais rápido. Se você costuma sentir as pernas tremendo de fraqueza ou cansaço ao caminhar, experimente combinar frango com alimentos ricos em vitamina C, como limão ou verduras. Essa combinação aumenta ainda mais a absorção dos nutrientes que fortalecem os músculos. Alerta! Evite frango industrializado, temperado, congelado ou com muitos conservantes. Eles inflamam o organismo e podem piorar dores musculares. O frango talvez seja o alimento mais subestimado quando falamos em força muscular. Ele é simples, acessível e disponível em qualquer canto do Brasil. E por isso está entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia, porque age de forma contínua e previsível, ajudando o corpo a se manter forte, firme e ativo. E o mais interessante é que a próxima proteína ajuda especialmente quem sente dores nas pernas ao subir escadas ou sofre com cansaço exagerado ao final do dia. Ela age direto na energia do músculo. Sabe aquela comida simples, do dia a dia, que a gente cresce comendo, mas só depois dos 60 descobre o quanto faz falta? Pois é. O feijão é exatamente assim. Um alimento tão comum, tão brasileiro, e ao mesmo tempo tão poderoso para quem quer recuperar força muscular e evitar que as pernas fiquem fracas com o tempo. Muita gente se surpreende quando descobre que o feijão está entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia. E a verdade é que ele merece esse lugar, não só pela proteína, mas pelo pacote completo de nutrientes que ele entrega ao corpo. Veja só. Por que o feijão é tão valioso depois dos 60? O feijão tem uma combinação que quase nenhum outro alimento oferece. Proteína, ferro, magnésio, potássio, fibras que protegem a circulação. Essa mistura ajuda diretamente na firmeza das pernas, na energia para caminhar e no combate ao cansaço crônico que muitos idosos sentem ao final do dia. Mas tem mais. O feijão mantém a força muscular de um jeito muito interessante. Ele libera energia de forma lenta, constante. É como se fosse um carregador funcionando ao longo das horas, mantendo você firme e estável. Pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu a perna boba, tremendo, ou fraca no fim da tarde? Muitas vezes isso acontece porque o corpo está com os músculos mal alimentados, não por falta de comida, mas por falta dos nutrientes certos. E é aí que o feijão brilha. Imagine seu músculo como um elástico. Quando ele tem proteína e minerais suficientes, ele estica e volta no lugar com facilidade. Quando falta força, esse elástico fica frouxo, cansado, perde a firmeza. O feijão ajuda exatamente nisso. Ele devolve a elasticidade, a força e a estabilidade ao músculo, principalmente nas pernas. Agora, veja que curioso. Ao contrário do que muita gente pensa, o feijão não é apenas carboidrato. Ele tem proteína de qualidade que ajuda a evitar a perda muscular e fortalece a musculatura profunda, aquela responsável pelo equilíbrio e pela segurança ao caminhar. É por isso que ele aparece entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força muscular e evitarem sarcopenia. E com muita razão. Melhora a firmeza das pernas. Aumenta a energia para caminhar longas distâncias. Fortalece músculos profundos que evitam quedas. Protege a circulação. Reduz aquela sensação de perna pesada. Ajuda a dormir melhor, por causa do magnésio natural. Evita picos de fraqueza ao longo do dia. E o melhor, o feijão trabalha de forma contínua. Ele não dá força só na hora. Ele mantém a força. Depois dos 60, o corpo aproveita melhor o feijão. No almoço. É o horário ideal, porque o metabolismo está mais ativo. Isso ajuda o corpo a transformar a proteína e os minerais em força muscular real. Em pequenas porções no jantar, se não causar gases. Algumas pessoas se dão bem com isso. Outras preferem evitar à noite para não incomodar o intestino. O segredo é testar e observar como seu corpo reage. A quantidade perfeita para idosos costuma ser uma concha no almoço, 3 a 5 vezes por semana. Mais do que isso pode pesar no intestino. Menos do que isso não traz todos os benefícios de força e energia. Essa é uma das dicas mais importantes deste vídeo. Sempre combine feijão com vitamina C. Pode ser laranja, limão, acerola ou até um tomate no prato. A vitamina C ajuda o corpo a absorver o ferro do feijão, que é crucial para aumentar energia e evitar fraqueza nas pernas. E outra coisa. Se o feijão costuma causar gases,
Deixe de molho por 12 horas e descarte a água antes de cozinhar. Isso reduz quase todo o desconforto. O feijão é o tipo de alimento que prova que força não precisa ser cara. Ele está presente na mesa de milhões de brasileiros. Mesmo assim, segue sendo um dos alimentos mais eficientes para combater a fraqueza nas pernas. Tanto que integra as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia, influenciando diretamente a estabilidade, a energia e a segurança no dia a dia. E o mais interessante é que a proteína seguinte ajuda especialmente quem sente dores nas juntas, rigidez pela manhã ou dificuldade para levantar da cama. Ela age não só nos músculos, mas também nas articulações. Você já percebeu como, depois dos 60, o corpo acorda mais duro? Às vezes as pernas parecem rígidas pela manhã, os joelhos estralam, a coluna reclama. E muita gente acha que isso é apenas desgaste, mas na verdade é sinal de que o corpo está precisando de algo que alimenta músculos e articulações ao mesmo tempo. E existe um alimento simples, barato e fácil de encontrar que faz exatamente isso: o iogurte natural. Muita gente nem imagina, mas o iogurte entra com força entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia. E existe uma razão muito clara para isso. Ele entrega 2 benefícios ao mesmo tempo: proteína para reconstruir músculo e cálcio para fortalecer ossos e articulações. É como se fosse um combo de força em um único pote. Por que o iogurte ajuda tanto depois dos 60? O iogurte é leve, fácil de digerir e rapidamente absorvido pelo organismo. Para quem já passou dos 60, isso é ouro. O corpo não quer nada pesado, não quer digestão difícil, não quer excesso de gordura. Ele quer nutrição limpa e direta. O iogurte oferece exatamente isso. Ele ajuda a melhorar a firmeza das pernas, proteger os músculos contra a perda natural da idade, reduzir dores nas articulações, melhorar o equilíbrio, aumentar energia pela manhã, evitar câimbras noturnas, aumentar a densidade dos ossos. E veja que interessante. Muita gente sente dor nas pernas porque o músculo está fraco, mas também porque a articulação não está sendo nutrida direito. O iogurte entrega os 2 lados, músculo forte e articulação protegida. Por isso ele aparece como uma das 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia, fortalecendo não apenas os músculos, mas também a estrutura que os sustenta. Imagine que seu corpo seja uma casa. Os músculos são as paredes. E as articulações são as colunas que seguram tudo. Quando você come iogurte, é como se estivesse reforçando as colunas e as paredes ao mesmo tempo, garantindo que a estrutura continue firme, resistente e segura. Por isso o iogurte é tão indicado para quem sente rigidez pela manhã, cansaço nos joelhos, dores ao levantar da cadeira, dificuldade em caminhar longas distâncias, sensação de peso nas pernas. Ele não só alimenta o músculo, ele ajuda o corpo inteiro a funcionar com mais suavidade. Benefícios práticos no dia a dia. Fortalece músculos das pernas, quadris e costas. Melhora o equilíbrio e reduz o risco de quedas. Protege joelhos e quadris da rigidez. Ajuda na recuperação muscular. Aumenta a energia matinal. Ajuda o intestino a funcionar melhor, probióticos naturais. Melhora o sono quando consumido à noite. Sim, isso mesmo. O iogurte tem probióticos, que ajudam tanto na digestão quanto na absorção dos nutrientes que fortalecem o músculo. Depois dos 60, o corpo aproveita melhor o iogurte em 2 momentos. No café da manhã, dá energia leve e constante para começar o dia. A proteína ajuda as pernas a ficarem mais firmes ao longo das horas. À noite, ajuda a relaxar o músculo e diminuir câimbras noturnas. O cálcio e a proteína trabalham enquanto você dorme. A recomendação mais comum é um potinho por dia, 180 gramas a 200 gramas. Preferir versões sem açúcar. Pode combinar com frutas, aveia ou sementes. Uma dica poderosa: adicione um colher de chia ou linhaça. Isso aumenta ainda mais a proteína total e prolonga a sensação de energia. Evite iogurtes saborizados ou muito doces. Eles parecem saudáveis, mas carregam açúcar escondido, conservantes e corantes que inflamam o organismo e podem piorar dores nas articulações. Outro alerta: se você tem intolerância à lactose, opte por versões sem lactose. Elas têm o mesmo efeito na reconstrução muscular.
O iogurte natural é um exemplo perfeito de força acessível. Está em qualquer mercado, cabe no bolso e entrega resultados reais. Ele faz parte das 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia porque age onde mais importa: músculos, articulações e energia diária. E o mais interessante é que a próxima proteína é uma das mais concentradas que existem, perfeita para quem sente fraqueza ao final da tarde ou dificuldade em manter energia constante. Você já reparou que existem dias em que o corpo simplesmente não vai? A gente acorda, tenta começar as tarefas, mas tudo parece pesado. As pernas cansam rápido, a coluna reclama, o cansaço aparece antes mesmo do almoço. Muita gente acredita que isso é puramente idade, mas, na verdade, é sinal de que o corpo está sem combustível muscular. E muitas vezes, o alimento que resolve isso é um dos mais simples do mundo: a lentilha. Ela é tão poderosa que aparece entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia. E com um motivo muito especial. Ela fortalece os músculos profundos, aqueles que sustentam o equilíbrio, a postura e a segurança ao caminhar. Esses músculos são os primeiros a enfraquecer com a sarcopenia, e são os mais difíceis de recuperar. Mas a lentilha faz isso com maestria. Porque a lentilha fortalece tanto o corpo depois dos 60. A lentilha tem uma combinação raríssima de nutrientes: proteína de alta qualidade, ferro que combate o cansaço, magnésio que relaxa o músculo, potássio que melhora o equilíbrio, fibras que protegem o intestino. Essa combinação é perfeita para quem já passou dos 60. Ela entrega força muscular, energia constante e ainda melhora a circulação. E tem mais. Enquanto muitos alimentos dão energia rápida, que acaba logo depois, a lentilha dá energia estável, segura, que acompanha você ao longo do dia inteiro. É por isso que ela é tão importante para quem busca as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia. Pensa comigo. Imagine que seu corpo seja uma fogueira. Alguns alimentos são como papel. Pegam fogo rápido, mas acabam rápido. A lentilha é como lenha grossa. Ela queima devagar, forte e constante. Ou seja, ela mantém seu corpo com energia sólida, te ajudando a caminhar com mais firmeza, evitar aquela sensação de pernas bambas, ter mais disposição à tarde, reduzir cansaço excessivo, recuperar energia depois das tarefas. E isso vale muito para quem sente fadiga, indisposição e fraqueza muscular rotineira. A lentilha dá força real para as pernas, aumenta a resistência muscular, reduz dores ao caminhar, ajuda a prevenir quedas, melhora o equilíbrio, evita cãibras, diminui o cansaço do fim da tarde, melhora o funcionamento do intestino. E um detalhe importante: a lentilha ajuda o corpo a absorver melhor outras proteínas que você come ao longo do dia. Isso significa que ela potencializa o efeito de tudo o que você já está fazendo para manter seus músculos fortes. Depois dos 60, o horário importa, e muito. No almoço. Este é o horário perfeito. A energia que a lentilha libera aos poucos ajuda você a se manter firme durante todas as atividades do dia. No jantar, em pequena porção. Para quem sente cãibras noturnas, a lentilha pode ajudar por causa do magnésio natural. Só evite quantidades grandes à noite para não pesar na digestão. A quantidade recomendada é meia concha a uma concha no almoço, 3 a 4 vezes por semana. Isso é suficiente para fortalecer seus músculos sem sobrecarregar o estômago. Essa dica faz diferença imediata. Coloque algumas gotas de limão por cima da lentilha pronta. Isso aumenta muito a absorção do ferro, e você sente a energia subir ainda no mesmo dia. Alerta importante: evite lentilhas enlatadas com muito sódio. Prefira a lentilha seca, de pacote. Ela é mais saudável, mais limpa e mais nutritiva. A lentilha é um alimento humilde, mas é exatamente isso que a torna tão poderosa. Ela prova que força muscular não vem de coisas caras, nem de soluções complicadas, vem de escolhas simples e constantes. E é por isso que ela está nas 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia, entregando energia estável, músculos mais fortes e muito mais segurança ao caminhar. O mais interessante é que o próximo alimento é ainda mais surpreendente. Ele ajuda quem tem fraqueza ao levantar da cadeira, dificuldade de subir escadas ou dores na lombar.
É uma proteína que liga o músculo como se acendesse uma luz. Você já sentiu que suas pernas ficam mais cansadas quando o clima esfria? Ou percebeu que, em alguns dias, seu corpo parece pesar mais, como se estivesse faltando energia para continuar a rotina? Isso é muito comum depois dos 60, e, muitas vezes, o motivo está na falta de um tipo específico de gordura e proteína que o corpo simplesmente não produz sozinho. E existe um alimento simples, barato, presente nos mercados de todo o Brasil, que devolve força, melhora a circulação e ainda protege suas articulações: a sardinha. Muita gente não faz ideia, mas a sardinha é uma das estrelas entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia. Ela entrega um pacote completo para o corpo: proteínas de alta qualidade, ômega 3 natural, vitamina D, cálcio e minerais que alimentam o músculo de dentro para fora. É um verdadeiro nutricionista em lata. Por que a sardinha é tão poderosa depois dos 60? O segredo está em 3 pontos. É uma proteína facilmente absorvida. O corpo não precisa fazer força para digerir. Isso evita aquele peso no estômago que alguns idosos sentem com carnes mais pesadas. É riquíssima em ômega 3. Esse nutriente reduz dores, melhora a circulação e protege o músculo contra inflamações que aceleram a sarcopenia. É uma das melhores fontes naturais de vitamina D. E a vitamina D é essencial para fortalecer músculos, ossos e equilíbrio. Então veja como tudo se conecta. A sardinha ajuda suas pernas a ficarem mais fortes, melhora a postura, protege o quadril, reduz dores na lombar e aumenta sua segurança ao caminhar. É por isso que ela aparece, com muita força, entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força muscular e evitarem sarcopenia. Imagine suas articulações como dobradiças de porta. Quando elas estão secas, duras, desgastadas, a porta rende, trava e perde o movimento suave. O ômega 3 da sardinha é como o óleo que faz tudo funcionar de novo. Ele ajuda seus joelhos a dobrarem com mais suavidade, suas pernas a suportarem melhor o peso, a circulação a ficar mais leve, as dores do dia a dia a diminuírem. E, junto disso, entra a proteína, reconstruindo a musculatura que sustenta tudo. Benefícios práticos para o dia a dia. A sardinha reduz dores musculares e articulares. Melhora a firmeza das pernas. Aumenta a força para caminhar. Protege quadril e joelhos. Melhora a circulação. Aumenta a energia ao longo do dia. Protege contra cãibras. Ajuda no equilíbrio. E tem mais. Por ser rica em cálcio e vitamina D, ela também ajuda quem sente fraqueza ao levantar da cadeira ou medo de se desequilibrar. Melhor horário para consumir sardinha. Depois dos 60, o melhor horário costuma ser no almoço. O corpo absorve melhor o ômega 3 e a proteína quando está em plena atividade metabólica. Início da noite. Para quem sente dores musculares no fim do dia, a sardinha pode ajudar na recuperação. Evite sardinha muito tarde da noite se você tiver digestão lenta. A recomendação mais comum é uma lata, ou um filé médio, 2 a 3 vezes por semana. Preferir versões em água ou azeite. Evitar sardinha com molho muito industrializado. E uma dica poderosa: coma a sardinha com os ossinhos moles. Eles são riquíssimos em cálcio, algo essencial depois dos 60. Se a sardinha enlatada vier muito salgada, lave levemente o filé em água corrente. Isso reduz o excesso de sódio sem diminuir os nutrientes. Outro ponto: evite fritar sardinha. O óleo quente destrói parte do ômega 3, justamente o que mais ajuda seus músculos. A sardinha é a prova de que não é preciso gastar muito para ter saúde, força e energia depois dos 60. É um alimento simples, humilde, mas que entrega resultados reais. Ela integra as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia justamente porque age em 3 frentes ao mesmo tempo: músculos, articulações e circulação. E o mais impressionante é que a próxima proteína faz um trabalho silencioso, mas extremamente eficiente. Perfeita para quem sente falta de energia pela manhã e fraqueza ao final da tarde. Você já percebeu que, depois dos 60, alguns dias são mais difíceis do que outros? Tem manhã em que a gente levanta da cama e sente o corpo leve, mas tem dias em que tudo parece mais pesado. As pernas não acompanham, o equilíbrio falha, e aquele cansaço aparece antes mesmo de começar o dia. Isso acontece porque o músculo,
especialmente o músculo das pernas, precisa de combustível constante. Não adianta só comer bem. O corpo precisa de proteína que mantenha a energia estável, sem subir e descer como uma montanha-russa. E é aqui que entra um alimento incrível, simples e muito subestimado, o grão de bico. Ele está entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia porque entrega 3 coisas que o corpo depois dos 60 valoriza demais. Proteína limpa e de alta qualidade. Energia estável, sem picos e quedas. Minerais que protegem o equilíbrio e a circulação. Por que o grão de bico fazendo tanta diferença após os 60? O grão de bico atua como uma verdadeira bateria de longa duração. Ele fortalece o músculo devagar e sempre, evitando aquela sensação de fraqueza repentina, especialmente no fim da tarde. É como se ele dissesse ao seu corpo: calma, eu vou te alimentar aos poucos. Você não vai desabar de cansaço no meio do dia. Por isso ele é tão importante para idosos que precisam de força para caminhar, fazer atividades da casa, subir escadas ou simplesmente manter a postura. E um detalhe importante: o grão de bico fortalece principalmente os músculos estabilizadores, aqueles que evitam quedas e mantêm você firme mesmo quando o chão parece balançar. Imagine suas pernas como pilares. Eles seguram todo o peso do seu corpo, todos os dias. Quando você come alimentos rápidos, esses pilares ficam instáveis, como se estivessem apoiados em uma areia movediça. O grão de bico faz o contrário. Ele fortalece esses pilares com firmeza. É como colocar cimento no lugar da areia, criando base, sustentação e estabilidade real. Por isso ele aparece com tanto destaque entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força muscular e evitarem sarcopenia. Benefícios práticos para o dia a dia. O grão de bico ajuda você a caminhar com mais firmeza, evitar fraqueza repentina nas pernas, reduzir dores nas articulações, melhorar o equilíbrio, diminuir o cansaço do fim da tarde, evitar cãibras noturnas, aumentar a energia para as tarefas da casa, melhorar o humor e a clareza mental, triptofano natural. Sim, ele ainda melhora o humor. O grão de bico tem um aminoácido que ajuda o cérebro a relaxar e dormir melhor. Depois dos 60, o melhor horário é no almoço. Ele libera energia lentamente, evitando a queda brusca de energia no meio da tarde. No meio da tarde, em pequenas porções. Para quem sente as pernas bambas ou fracas no fim do dia, isso é transformador. Evite consumir à noite se você tiver digestão lenta. A recomendação para idosos é 3 a 5 colheres de sopa no almoço. Ou uma porção pequena, 50 gramas, à tarde. Se quiser, pode transformar em salada, hummus, sopas ou purês. E aqui vai uma dica preciosa. Combine grão de bico com azeite. O azeite aumenta a absorção dos nutrientes que fortalecem as pernas. Antes de cozinhar, deixe o grão de bico de molho por 12 horas. Isso melhora a digestão, evita gases, aumenta a absorção dos nutrientes, deixa o alimento mais leve. E outra dica: evite versões prontas muito salgadas ou industrializadas. Prefira cozinhar em casa, é mais natural e o corpo agradece. O grão de bico é um dos alimentos mais completos quando falamos de força muscular e estabilidade. Ele entrega proteína de forma contínua, fortalece músculos profundos e ajuda você a ter energia constante ao longo do dia. É por isso que ele está entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia. Ele protege sua força, sua mobilidade e sua segurança. E o mais interessante é que a próxima proteína é considerada terapêutica por muitos especialistas. Ela ajuda quem sente dores ao acordar, rigidez nas costas e aquela sensação de travamento ao levantar da cama. Sabe quando a gente acorda e sente o corpo meio travado? As pernas demoram a responder, a lombar fica rígida, e até dar o primeiro passo parece exigir mais esforço. Isso acontece muito depois dos 60, e tem uma razão bem simples. Durante a noite, o corpo perde um pouco de força muscular e precisa repor nutrientes logo cedo. E existe um alimento leve, acessível e fácil de encontrar que faz exatamente isso: o queijo branco. Muita gente não imagina, mas o queijo branco é uma das proteínas mais interessantes para quem precisa começar o dia com firmeza. Ele aparece entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia por uma razão muito especial.
Ele entrega proteína pura, com baixíssima gordura e alta absorção logo pela manhã. Isso significa que o corpo não precisa lutar para digerir. Ele recebe força de forma suave, natural e imediatamente útil. Porque o queijo branco fortalece tanto depois dos 60. O queijo branco tem uma característica única. Ele é leve para o estômago, mas forte para os músculos. E isso é perfeito para o corpo que já passou dos 60, porque não pesa, não causa inflamação, não aumenta dores articulares, não sobrecarrega a digestão, alimenta os músculos de imediato. E mais, o queijo branco é uma das melhores fontes de caseína natural, uma proteína de absorção lenta que nutre o músculo ao longo de horas. É como se ele dissesse ao seu corpo: fique tranquilo, vou te dar força aos pouquinhos, sem deixar você cair de cansaço lá pelo meio do dia. Essa característica protege principalmente as pernas, que são as primeiras a sentirem a perda muscular com o passar dos anos. É por isso que ele merece seu lugar entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força muscular e evitarem sarcopenia. Imagine que seus músculos são como uma corda. Quando você passa muito tempo sem alimentar essa corda, ela vai ficando fina, fraca, quase se partindo. O queijo branco funciona como um fio resistente que vai reforçando a corda aos poucos, camada por camada. Ele devolve firmeza. Ele devolve sustentação. Ele devolve resistência. E faz isso de forma tão suave que muita gente nem percebe, mas sente no corpo. Benefícios práticos para o dia a dia. O queijo branco fortalece as pernas logo pela manhã. Reduz rigidez ao acordar. Melhora o equilíbrio. Aumenta a força para caminhar. Evita fadiga rápida. Protege músculos profundos. Ajuda a evitar cãibras. Melhora a energia das primeiras horas do dia. Ele também ajuda quem sente aquela dureza nas costas ao levantar da cama, porque alimenta os músculos posturais, aqueles que seguram a coluna o dia inteiro. Esse é um segredo simples, mas poderoso. De manhã. Esse é o melhor momento para quem já passou dos 60. O corpo precisa de proteína leve e direta para ativar o músculo logo cedo. No lanche da tarde. Ajuda a evitar aquela queda brusca de energia que muitos idosos sentem por volta das 15 horas ou 16 horas. Evite consumir o queijo muito tarde da noite se você tiver digestão lenta. A dose perfeita para idosos é 1 a 2 fatias finas no café da manhã, ou 40 gramas a 60 gramas por refeição, 1 a 2 vezes ao dia. As melhores opções são queijo Minas, queijo ricota, queijo cottage, queijo coalho fresco, não o de churrasco. Evite queijos amarelos. Eles têm gordura demais e podem aumentar dores ou inflamações. Uma dica poderosa. Combine queijo branco com frutas ricas em vitamina C, como laranja, kiwi ou morango. Isso melhora a absorção da proteína e aumenta ainda mais a energia do dia. Alerta! Evite versões salgadas demais. Excesso de sódio pode causar inchaço nas pernas e piorar a sensação de peso ao caminhar. O queijo branco é um alimento humilde, cotidiano, mas extremamente eficiente. Ele fortalece músculos, reduz rigidez, melhora o equilíbrio e ainda dá energia leve para começar o dia com firmeza. Ele está entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia porque trabalha exatamente onde o corpo mais precisa: músculos, postura e energia matinal. E o mais interessante é que a próxima proteína é uma das favoritas dos especialistas, especialmente para quem precisa recuperar massa muscular mais rápido. Sabe quando a gente sente que o corpo ficou mais sensível com o passar dos anos? A digestão pesa mais, certos alimentos inflamam, algumas comidas dão sono, outras dão desconforto. Pois é. Depois dos 60, o organismo fica mais seletivo. Ele não quer excesso, não quer gordura demais, não quer esforço. Quer leveza, nutrição e energia limpa. E existe um alimento que entrega exatamente isso, e que muita gente ainda não conhece tão bem: o tofu. Sim, aquele queijo vegetal branquinho, feito da soja, e que é considerado uma das proteínas mais puras e suaves que existem. Ele aparece com destaque entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia porque oferece ao corpo uma proteína completa, fácil de absorver, e sem causar inflamação, peso ou desconforto. É quase como se fosse uma proteína medicinal. Por que o tofu é tão especial para o corpo depois dos 60?
O tofu tem um tipo de proteína que o corpo absorve com enorme facilidade. E isso é perfeito para quem sente peso após comer carne, tem digestão lenta, tem refluxo ou intestino sensível, sente inchaço com alimentos gordurosos, tem dificuldade em manter energia estável. O tofu entrega força muscular sem sobrecarregar o sistema digestivo. É como se ele oferecesse nutrição limpa, direta e tranquila. E tem mais. O tofu é rico em cálcio, ferro e minerais que ajudam a reconstruir músculos, articulações e ossos ao mesmo tempo. Por isso ele está em destaque entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força muscular e evitarem sarcopenia. Ele é uma opção leve, segura e incrivelmente eficiente. Imagine que seus músculos são como uma esponja. Quando você come algo pesado, essa esponja fica molhada demais, inflamada, lenta. Mas quando você come algo leve e nutritivo, a esponja absorve exatamente o que precisa, sem esforço. O tofu entrega ao músculo só o que importa: aminoácidos essenciais, cálcio, energia estável, sustentação muscular. É como se ele ligasse o músculo de novo, mas com suavidade, sem agressão, sem peso. Benefícios práticos para quem tem mais de 60. O tofu ajuda você a recuperar força muscular rapidamente, reduzir dores nas articulações, melhorar o equilíbrio, ganhar mais firmeza nas pernas, evitar cãibras, melhorar a energia do dia, diminuir fadiga, manter o intestino funcionando melhor. E aqui vem um ponto importante. Para quem sente fraqueza após comer alimentos pesados, o tofu é uma bênção. Ele alimenta o músculo, mas deixa o corpo leve, em pleno funcionamento. Depois dos 60, o horário ideal é no almoço. O corpo aproveita melhor a proteína para reconstruir o músculo durante o dia. No jantar. Para quem sente dores noturnas, rigidez ao acordar ou cansaço matinal, o tofu ajuda o corpo a se recuperar enquanto você dorme. Ele é leve, não pesa no estômago e ainda ajuda a relaxar músculos tensos. A dose perfeita é 80 gramas a 120 gramas por refeição. 2 a 4 vezes por semana. Pode ser preparado de várias formas: grelhado, refogado, em cubos na salada, no forno com ervas, misturado às sopas. E uma dica saborosa: tempere o tofu com cúrcuma e azeite. A cúrcuma reduz inflamação e ajuda o corpo a absorver melhor os nutrientes. Evite tofu muito industrializado, temperado ou com conservantes. Prefira versões naturais, frescas, sem sabor artificial. E para quem tem medo de não gostar do sabor, aqui vai um segredo. O tofu absorve o gosto do tempero que você usar. Ou seja, ele pode ter gosto de alho, ervas, limão, azeite, tomate. O sabor é você quem cria. O tofu é leve, é limpo e é eficiente. É o tipo de proteína que entrega força sem peso, nutrição sem inflamação, energia sem desgaste. Por isso ele aparece entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia. Ele cuida dos músculos com delicadeza, ao mesmo tempo em que fortalece articulações e melhora o bem-estar diário. E o mais interessante é que a próxima proteína é uma das mais amadas do Brasil, e, quando consumida da forma certa, pode fazer maravilhas pela firmeza das pernas e pela energia após os 60. Você já acordou com aquela sensação de corpo vazio? Como se faltasse algo por dentro, pouca força nas pernas, dificuldade para levantar da cama, cansaço antes mesmo de começar o dia. Esse é um sinal muito comum depois dos 60, e ele diz uma coisa simples: o corpo está precisando de proteína completa, daquelas que alimentam músculo, energia e articulações ao mesmo tempo. E existe um alimento que faz exatamente isso, e que a maioria das pessoas tem em casa: o leite. Sim, ele mesmo. Humilde, cotidiano, acessível, mas extremamente poderoso para quem quer fortalecer as pernas, melhorar o equilíbrio e recuperar a firmeza muscular com naturalidade. Por isso, o leite aparece com força entre as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia. E há motivos muito claros para isso. Por que o leite é tão importante depois dos 60? O leite tem uma característica rara. Ele entrega proteína completa, com todos os aminoácidos que o músculo precisa para se reconstruir. E junto dessa proteína, você recebe cálcio, vitamina D, fósforo, magnésio, potássio,
Esses nutrientes fazem diferença real para quem sente fraqueza nas pernas, dores lombares, rigidez matinal, cansaço constante, falta de equilíbrio, recuperação lenta. É como dar ao corpo o que ele estava pedindo há muito tempo. E o melhor, o leite é facilmente absorvido. O músculo puxa essa proteína de forma direta, ajudando a recuperar fibras musculares perdidas ao longo da idade. Por isso ele faz parte das 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força muscular e evitarem sarcopenia, com ação comprovada na energia e na firmeza das pernas. Imagine que seus músculos são como uma ponte. Com o tempo, algumas vigas vão enfraquecendo, outras vão se desgastando. E a ponte começa a ficar instável. O leite é como reforçar todas essas vigas ao mesmo tempo. Ele devolve sustentação, força e estabilidade. Um corpo com boa proteína funciona melhor. Um corpo com deficiência de proteína sofre mais para caminhar, subir escadas ou até levantar de uma cadeira. Benefícios práticos para o dia a dia. O leite ajuda você a recuperar firmeza muscular, diminuir dores ao acordar, aumentar a energia matinal, melhorar o equilíbrio, reduzir cãibras, fortalecer pernas e quadris, proteger articulações, melhorar a qualidade do sono. E aqui vai uma coisa interessante. Pessoas que consomem leite da forma correta tendem a ter melhor mobilidade, menos dor, mais disposição e menos risco de quedas. Depois dos 60, existem 2 horários perfeitos. À noite. Esse é o momento mais poderoso. A proteína do leite alimenta os músculos enquanto você dorme. E o cálcio ajuda a relaxar o corpo. Muitas pessoas dormem melhor assim. No café da manhã. Para quem sente rigidez ao acordar, o leite ajuda a ativar o músculo logo cedo. Evite consumir com alimentos muito gordurosos, pois isso pode causar desconforto. A dose perfeita geralmente é 1 xícara, 200 a 250 ml. 1 a 2 vezes por dia. Pode ser leite integral, semidesnatado, desnatado, sem lactose, para quem precisa. Todos têm os mesmos benefícios musculares. Muita gente não sabe disso, mas tomar leite morno à noite reduz cãibras e melhora a força nas pernas no dia seguinte. O músculo se recupera melhor durante o sono. E outra dica: combinar leite com aveia multiplica os benefícios. A aveia ajuda na absorção da proteína e mantém energia estável ao longo da manhã. Evite colocar muito açúcar. Mel é uma alternativa leve, natural e amigável para o organismo. O leite é um alimento simples, mas extraordinário. Ele alimenta, fortalece, sustenta e recupera. É uma das poucas proteínas capazes de ajudar o corpo durante o dia e durante a noite. Por isso ele integra as 10 proteínas mais importantes para idosos recuperarem força e evitarem sarcopenia, porque atua diretamente onde o corpo mais precisa: músculos, articulações, energia e sono reparador. E o mais interessante é que agora vamos chegar em algo muito especial. Um momento do vídeo em que você vai conhecer uma história real, emocionante e profundamente inspiradora, de alguém que recuperou força, mobilidade e esperança fazendo pequenas mudanças na alimentação. Eu quero te contar agora uma história que me marcou muito. Uma história simples, mas tão bonita, tão humana, que eu tenho certeza que vai tocar você também. É a história da Dona Helena, uma senhora de 72 anos que mora no interior de Minas. Uma mulher doce, calma, daquelas que gostam de sentar na varanda e conversar vendo o tempo passar. Mas, há alguns anos, a vida dela deu uma virada, e não foi daquelas boas. Ela começou a sentir as pernas fracas. Primeiro, foi uma dificuldade leve para levantar da cadeira. Depois, começou a evitar escadas. Com o tempo, andar até o portão de casa já parecia uma maratona. A família achou que era só idade chegando. Mas Dona Helena sabia, no fundo do peito, que algo estava errado. Um dia, enquanto lavava a louça, as pernas dela simplesmente não responderam. Ela precisou se apoiar no balcão, respirou fundo e pensou: se continuar assim, vou perder minha independência. E essa palavra, independência, pesou forte no coração dela. Foi então que a filha, preocupada, a levou para uma consulta simples. O médico não pediu exames complicados, não falou palavras difíceis. Ele apenas perguntou sobre a alimentação dela. E descobriu uma coisa que acontece com milhões de idosos no Brasil.
Dona Helena comia quase zero proteína por dia. Ela vivia de café, pão, café de novo, bolachinha, e um almoço muito simples, sem proteína suficiente para o corpo se manter de pé. E aí vem a parte mais bonita dessa história. A filha dela, com todo o carinho do mundo, sentou com ela e falou: "Vamos cuidar disso juntas." Elas fizeram pequenas mudanças, pequenas mesmo. Um ovo no café da manhã. Feijão caprichado no almoço. Um potinho de iogurte à tarde. Leite morno de noite. Sardinha 2 vezes por semana. E grão de bico 1 ou 2 vezes no mês. Nada difícil. Nada caro. Nada exagerado. Apenas constância. E sabe o que aconteceu? Depois de 2 semanas, Dona Helena já sentia mais firmeza ao levantar. Com 1 mês, voltou a caminhar até o portão. Com 2 meses, estava cuidando das plantas de novo. E depois de 3 meses, fez algo que emocionou a família inteira. Ela subiu sozinha os 3 degraus da entrada de casa. Parou no último. Virou para a filha, sorriu com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Eu voltei." Aquilo não era só força física. Era força de vida. Dona Helena não fez dieta da moda. Não tomou suplemento caro. Não precisou de 1000 complicações. Ela apenas colocou no prato as 10 proteínas mais importantes para recuperar força e evitar a sarcopenia, como estamos conversando aqui hoje. E o corpo respondeu. O corpo agradeceu. O corpo reviveu. E é isso que eu desejo para você também. Que pequenas escolhas te devolvam força, firmeza, segurança, principalmente, esperança. Agora que chegamos ao fim dessa nossa conversa tão especial, eu quero que você respire fundo por um instante e perceba uma coisa. O seu corpo ainda responde. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, o corpo continua dizendo sim quando recebe o cuidado certo. Você viu aqui que não precisa de suplementos caros, dietas complicadas ou mudanças difíceis. É simples. É acessível. É real. São alimentos que você encontra em qualquer mercado, que cabem no bolso e que, consumidos com constância, podem devolver exatamente aquilo que a idade tenta tirar. A firmeza das pernas. A segurança ao caminhar. A energia para acordar bem. A liberdade para fazer as coisas do seu jeito. E aquela sensação gostosa de independência. E, sinceramente, isso não tem preço. O que vimos hoje não é apenas uma lista de proteínas. É um caminho. Um caminho de volta para a vitalidade, para a força interna, para a confiança no próprio corpo. E eu quero que você se lembre sempre. Não é tarde demais para recuperar o que você sente que perdeu. O músculo envelhece, sim, mas ele reage quando você alimenta com amor, cuidado e constância. Se fizer isso um pouquinho por dia, se colocar essas proteínas na sua rotina com carinho, você vai sentir, mesmo que aos pouquinhos, seu corpo dizendo: "Obrigado. Eu estou voltando." E antes de terminar, me conta aqui nos comentários. Qual dessas proteínas você já consome? E qual delas você pretende adicionar na sua alimentação? Eu adoro saber o que está funcionando para você. Esse espaço aqui é uma troca, uma conversa entre amigos, uma família que cuida uns dos outros. E se este conteúdo te ajudou, te trouxe clareza, te trouxe esperança, eu te peço com muito carinho, deixe seu like. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo faz diferença. E se inscreva no canal Segredos de uma Sábia. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos sobre força muscular, saúde, vitalidade e independência depois dos 60. A nossa missão aqui é simples: cuidar de você com informação leve, natural e segura. Mostrar que o tempo passa, mas a vida continua cheia de possibilidades. E lembre-se sempre: você é forte. Seu corpo é sábio. E a cada pequena escolha, você pode construir dias mais firmes, mais leves e mais cheios de esperança. Até o próximo vídeo. Cuide-se com carinho.